O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 136. Torneio para mostrar façanhas dos príncipes. Vaisampayana disse: ó tu da linhagem de Bharata, vendo os filhos de Dhritarashtra e Pandu habilidosos com armas, Drona, o monarca, dirigiu-se ao rei Dhritarashtra na presença de Kripa, Somadatta, Valika, e do sábio filho de Ganga, Bhishma, Vyasa e Vidura, e disse: o melhor dos reis Kuru, teus filhos completaram sua educação. Com a tua permissão, ó rei, que eles agora mostrem sua competência. Ouvindo o rei disse com um coração alegre: o melhor dos Brahmanes, tu, de fato, conseguiste um grande feito. Instrui-me quanto ao lugar e a hora, onde e quando e também a maneira pela qual o processo pode ser realizado. A tristeza resultante da minha própria cegueira me faz invejar aqueles que, abençoados com visão, verão a destreza dos meus filhos com armas. Ó Kshatri, Vidura, faze tudo o que Drona disser. Ó tu dedicado à virtude, eu acho que nada poderia ser mais agradável para mim. Então Vidura, dando as garantias necessárias ao rei, saiu para fazer o que lhe havia sido pedido. E Drona, dotado de grande sabedoria, então mediu um trecho de terra que era desprovido de árvores e matas e provido de fontes e poços. E após o local ter sido assim medido, Drona, o principal dos homens eloquentes, escolhendo um dia lunar, quando a estrela ascendente era auspiciosa, ofereceu um sacrifício aos deuses na presença dos cidadãos reunidos por proclamação para testemunhar o mesmo. E então, ó touro entre homens, os artífices do rei lá construíram um tablado grande e elegante de acordo com as regras das escrituras, que era equipado com todas as espécies de armas. Eles também construíram outra sala elegante para as senhoras espectadoras. E os cidadãos construíram muitas plataformas, enquanto os mais ricos deles armaram muitas tendas espaçosas e altas por toda parte. Quando o dia fixado para o torneio chegou, o rei, acompanhado por seus ministros, com Bhishma e Kripa, com o principal dos preceptores caminhando adiante, foi àquele teatro de beleza quase celeste construído de ouro puro, e decorado com cordões de pérolas e pedras de lápis lazuli. E, o principal dos homens vitoriosos, Gandhari abençoada com boa sorte e Kunti, e as outras senhoras da casa real, em magníficos trajes e acompanhadas por suas servas, subiram alegremente nas plataformas, como damas celestes subindo a montanha Sumeru. E as quatro classes, inclusive Brahmanes e Kshatriyas, desejosos de ver a habilidade dos príncipes com armas, deixaram a cidade e foram correndo ao local. E todos estavam tão impacientes para contemplar o espetáculo que uma vasta multidão lá se reuniu quase em um instante. E com os sons de trombetas e baterias e o barulho de muitas vozes, aquela vasta multidão parecia um oceano agitado. Finalmente, Drona, acompanhado por seu filho, vestido em traje branco, com fios sagrados brancos, cabelos brancos, barba branca, guirlandas brancas, e pasta branca de sândalo espalhada por seu corpo, entrou na arena. Parecia que a própria lua, acompanhada pelo planeta Marte, tinha aparecido em um céu sem nuvens. Ao entrar, Bharadvaja realizou o culto oportuno e fez Brahmanes versados em mantras celebrarem os ritos propícios. E depois que instrumentos musicais auspiciosos e de som doce tinham sido tocados como uma cerimônia propiciatória, algumas pessoas entraram, equipadas com várias armas. E então, se preparando, aqueles guerreiros poderosos, os principais da linhagem Bharata, entraram, munidos de protetores de dedos, manoplas, e arcos, e aljavas. E com Yudhishthira encabeçando-os, os príncipes valentes entraram em ordem de idade e começaram a exibição de habilidade extraordinária com suas armas. Alguns dos espectadores abaixaram as cabeças, receando a queda de flechas, enquanto outros sem medo olhavam fixamente maravilhados. E montando rapidamente sobre cavalos e controlando habilmente os príncipes, começaram a atingir alvos com flechas gravadas com seus respectivos nomes.
E vendo a destreza dos príncipes armados com arco e flechas, os espectadores pensaram que estavam vendo a cidade dos Gandharvas, e se encheram de perplexidade. E, ó Bharata, todos repentinamente, centenas e milhares, com olhos arregalados de admiração, exclamavam: muito bem! Muito bem! E tendo repetidamente mostrado a sua habilidade e destreza no uso de arcos e flechas e na condução de carros, os guerreiros poderosos ergueram suas espadas e escudos, e começaram a percorrer a arena lançando suas armas. Os espectadores viram, perplexos, sua agilidade, a simetria de seus corpos, sua graça, sua tranquilidade, a firmeza de sua força e sua destreza no uso de espada e escudo. Então Vrikudara e Suyoddhana, interiormente encantados pela probabilidade de lutar, entraram na arena, com maças nas mãos, como duas montanhas de um só pico. E aqueles poderosos guerreiros colocaram suas proteções, e convocando toda a sua energia rugiram como dois elefantes enfurecidos disputando uma elefanta, e como dois elefantes enfurecidos aqueles heróis poderosos impecavelmente, em consonância com os ditames da ciência de armas, moveram-se com velocidade para a direita e para a esquerda, circulando a arena. E Vidura descreveu para Dhritarashtra e a mãe dos Pandavas, Kunti, e Gandhari todas as façanhas dos príncipes. Capítulo 137. Torneio. Vaisampayana continuou: após o rei Kuru e Bhima, os principais de todos os dotados de força, terem entrado na arena, os espectadores se dividiram em dois partidos, por causa da preferência oscilante de sua simpatia. Alguns gritavam: vejam o heróico rei dos Kurus. Alguns: vejam Bhima. E por causa desses gritos houve, de repente, um grande barulho. E vendo o lugar se tornar como um oceano desordenado, o inteligente Bharadvaja disse ao seu querido filho Asvatthama: impeça esses guerreiros poderosos tão competentes com armas. Que a fúria da multidão não seja provocada pelo combate entre Bhima e Duryodhana. Vaisampayana continuou: então o filho do preceptor dos príncipes reprimiu aqueles combatentes que estavam com suas maças erguidas e parecendo dois oceanos cheios, agitados pelos ventos que sopram na dissolução universal. E o próprio Drona, entrando na área da arena, mandou os músicos pararem, e com uma voz profunda como a das nuvens falou estas palavras: vejam agora Partha, que é mais amado por mim do que o meu próprio filho, o mestre de todas as armas, o filho do próprio Indra, e semelhante ao irmão mais novo de Indra, Vishnu. E, tendo realizado os ritos propiciatórios, o jovem Palguna, equipado com um protetor de dedos, manopla, e com sua aljava cheia de flechas e arco na mão, usando sua armadura dourada, apareceu na arena como uma nuvem ao anoitecer, refletindo os raios do sol, se pondo iluminada pelas cores do arco-íris e relâmpagos. Ao ver Arjuna, toda a multidão ficou encantada e conchas começaram a ser sopradas com outros instrumentos musicais. E se elevou um grande tumulto, pois os espectadores exclamavam: este é o gracioso filho de Kunti. Este é o Pandava do meio, o terceiro. Este é o filho do poderoso Indra. Este é o protetor dos Kurus, este é o principal dentre os versados em armas. Este é o principal de todos os que estimam a virtude. Este é o principal dos seres de comportamento correto, o grande repositório do conhecimento de boas maneiras. A essas exclamações as lágrimas de Kunti, misturadas com o leite de seu peito, molharam seu colo. E, seus ouvidos estando cheios daquele tumulto, aquele mais importante dos homens, Dhritarashtra, perguntou a Vidura com prazer: ó Kshatri, por que este grande tumulto, como o de um oceano agitado, ergueu-se de todos tão de repente e rasga os céus? Vidura respondeu: o monarca poderoso, o filho de Pandu e Prita, Palguna, vestido com sua armadura, entrou na arena. E daí esse tumulto? Dhritarashtra disse: ó tu de alma tão grande, pelos três fogos nascidos de Prita, que é assim como o combustível sagrado, eu tenho, de fato, sido abençoado, favorecido e protegido. Vaisampayana continuou: quando os espectadores, excitados com prazer, haviam recuperado um pouco da sua equanimidade, Vibhatsu começou a mostrar sua habilidade no uso de armas.
Pela arma agneia ele criou fogo, e pela arma varuina ele criou água, pela arma vaiávia ele criou ar, e pela arma parjânia ele criou nuvens. E pela arma balma ele criou terra, e pela arma parvátia ele trouxe montanhas à existência. Pela arma antardana tudo aquilo desapareceu. Ora o amado de seu preceptor, Arjuna, parecia alto e ora baixo, ora ele era visto no jugo de seu carro, ora sobre o próprio carro, e no momento seguinte ele estava sobre o chão. E o herói favorecido por sua destreza experiente acertou vários alvos, alguns macios, alguns leves e alguns de composição grossa. E como se fossem uma só ele fez voar, com seu arco, a boca de um javali de ferro, 5 flechas ao mesmo tempo. E aquele herói de energia poderosa atirou 21 flechas no buraco de um chifre de vaca pendurado em uma corda, oscilando para frente e para trás. Dessa maneira, ó impecável, Arjuna mostrou sua habilidade profunda no uso da espada, arco, e massas, andando pela arena em círculos. E, ó Bharata, quando a exibição tinha praticamente terminado, a excitação dos espectadores tinha esfriado, e os sons dos instrumentos tinha desaparecido, foi ouvido vindo do portão o bater de braços, exprimindo poder e força, e semelhante ao ribombo do trovão. E, ó rei, logo que aquele som foi ouvido a multidão imediatamente pensou, são as montanhas se rompendo ou a própria terra se partindo em pedaços, ou é o firmamento ressoando com o rugido da reunião de nuvens. E então todos os espectadores olharam para o portão. E Drona ficou em pé, cercado pelos 5 irmãos e os filhos de Prita, e parecia a lua em conjunção com a constelação asta de 5 estrelas. E Duryodhana, aquele matador de inimigos, levantou depressa e foi cercado por seus 100 irmãos soberbos com as Vatamã entre eles. E aquele príncipe, com massa na mão, assim cercado por seus 100 irmãos com armas erguidas, parecia por andar nos tempos antigos, cercado pela multidão celeste, na ocasião da batalha com os Danavas. Capítulo 138. Karna entra na arena. Arjuna e Karna se preparam para combate. Vaisampayana continuou, quando os espectadores, com olhos arregalados de admiração, abriram caminho para aquele subjugador de cidades hostis, Karna, aquele herói com sua armadura natural e brincos, ergueu seu arco e sua espada, e então entrou na arena espaçosa, como um penhasco caminhante. Aquele famoso destruidor de multidões hostis, Karna de olhos grandes, nasceu de Prita em sua juventude. Ele era uma porção sol de raios quentes e sua energia e bravura eram como as do leão, ou do touro, ou do líder de uma manada de elefantes. Em esplendor ele parecia o sol, em encanto a lua, e em energia o fogo. Gerado pelo próprio sol, ele era alto como uma palmeira dourada, e, dotado do vigor da juventude, ele era capaz de matar um leão. De aspecto belo, ele era possuidor de inúmeros talentos. O guerreiro poderosamente armado, olhando em volta da arena, curvou-se indiferentemente a Drona e Kripa. E a assembleia inteira, imóvel e com olhar fixo, pensava, quem é ele? E eles se agitaram em sua curiosidade de conhecer o guerreiro. E aquele principal dos homens eloquentes, o filho do sol, em voz profunda como a das nuvens dirigiu-se ao seu irmão desconhecido, o filho do subjugador do Asurapaka, Indra, dizendo, ó Parta, eu realizarei façanhas perante o olhar desta multidão que superarão a todas as que tu realizaste. Vendo-as, tu ficarás pasmo. E, ó tu melhor dentre os abençoados com vós, ele mal tinha dito isso quando os espectadores ficaram de pé todos de uma vez, como se fossem erguidos por algum instrumento. E, ó tigre entre homens, Duryodhana estava cheio de prazer, enquanto Vibatsu ficou imediatamente envergonhado e enfurecido. Então, com a permissão de Drona, o poderoso Karna, que se deleitava em lutar, fez tudo o que Parta tinha feito antes. E, ó Bharata, Duryodhana com seus irmãos abraçaram Karna em alegria e então disseram a ele, bem-vindo, ó guerreiro poderosamente armado. Eu te obtive por boa sorte, ó educado. Vive como te agradar, e comanda-me, e ao reino dos Kurus. Kama respondeu, quando dizes isso, eu o considero já realizado. Eu só anseio pela tua amizade.
Ó Senhor, meu desejo é um duelo com Arjuna. Duryodhana disse, tu e eu desfrutaremos das coisas boas da vida. Sê o benfeitor do teu amigo, e, ó repressor de inimigos, põe teus pés sobre as cabeças de todos os inimigos. Vaisampayana continuou, Arjuna, depois disso, julgando-se desonrado, disse a Karna que estava entre os irmãos como um penhasco, o caminho que um intruso inoportuno e que um não convidado falador tomam será teu, ó Karna, por isso tu serás morto por mim. Karna respondeu, esta arena está destinada a todos, não só para ti, ó Palguna. Eles são reis que são superiores em energia, e em verdade o Kshatriya respeita poder e só o poder. Qual a necessidade de discussão que é um exercício dos fracos? Ó Bharata, fala então com flechas até que com flechas eu corte a tua cabeça hoje perante o próprio preceptor. Vaisampayana continuou, rapidamente abraçado por seus irmãos. Partha, o subjugador de cidades hostis, com a permissão de Drona, avançou para o combate. No outro lado, Karna, tendo sido abraçado por Duryodhana com seus irmãos, ergueu seu arco e flechas, pronto para a luta. Então o firmamento se envolveu em nuvens que emitiam relâmpagos, e o arco colorido de Indra apareceu derramando seus raios refulgentes. E as nuvens pareciam rir por causa do barulho das fileiras de garças brancas que estavam então a voar. E, vendo Indra assim olhando a arena com afeto, por seu filho, o sol também dispersou as nuvens de cima do seu próprio filho. E Falguna permaneceu profundamente escondido sob o abrigo das nuvens, enquanto Karna permaneceu visível, sendo cercado pelos raios do sol. E os filhos de Dhritarashtra estavam do lado de Karna, e Bharadvaja, Kripa e Bhishma permaneceram com Partha. E a multidão estava dividida, como também as mulheres espectadoras. E ao saber o estado das coisas, Kunti, a filha de Bhoja, desmaiou. E pela ajuda de atendentes femininas, Vidura, versado no conhecimento de todos os deveres, reanimou a desmaiada Kunti por borrifar pasta de sândalo e água sobre o seu corpo. Ao retomar a consciência, Kunti, vendo seus dois filhos vestidos em armaduras, foi tomada pelo medo, mas ela não podia fazer nada para protegê-los. E vendo ambos os guerreiros com arcos nas mãos, o filho de Saradvati, Kripa, conhecendo todos os deveres e regras relativas aos duelos, dirigiu-se a Karna, dizendo: este Pandava, que é o filho mais novo de Kunti, pertence à linhagem Kaurava, ele se envolverá em combate contigo. Mas, ó poderosamente armado, tu também deves nos dizer a tua linhagem e os nomes de teu pai e mãe, e a linha real da qual tu vens. Sabendo tudo isso, Partha lutará contigo ou não, como ele achar adequado. Filhos de reis nunca lutam com homens de linhagens inferiores. Vaisampayana continuou, quando ele foi assim abordado por Kripa, o rosto de Karna ficou como um lótus pálido e úmido com o tamborilar das chuvas na estação chuvosa. Duryodhana disse, ó preceptor, em verdade as escrituras dizem que 3 classes de pessoas podem reivindicar realeza, pessoas de sangue real, heróis, e por fim, aqueles que lideram exércitos. Se Palguna está relutante em lutar com alguém que não é um rei, eu instalarei Karna como rei de Anga. Vaisampayana disse, naquele mesmo momento, sentado em um assento dourado, com arroz crestado e com flores e vasos de água e muito ouro, o poderoso guerreiro Karna foi instalado como rei por brahmanes versados em mantras. E o guarda-sol real foi erguido sobre a sua cabeça, enquanto caudas de Yaki ondulavam em volta daquele herói formidável de modos elegantes. E os aplausos tendo cessado, o rei, Karna, disse ao Kaurava Duryodhana, ó tigre entre monarcas, o que eu darei a ti que possa se comparar com o teu presente de um reino? Ó rei, eu farei tudo o que pedires. E Suyoddhana disse a ele, eu desejo avidamente a tua amizade. Karna respondeu, que assim seja. E eles abraçaram um ao outro em alegria, e sentiram grande felicidade. Capítulo 139. Karna coroado rei de Anga. Vaisampayana disse, depois disso, com sua veste folgadamente pendurada, Adhirata entrou na arena, transpirando e tremendo, e se apoiando em uma bengala.
Vendo Karna deixou seu arco e impelido por respeito filial curvou a cabeça ainda molhada com a água da posse. E então o cocheiro, rapidamente cobrindo os pés com a ponta de sua veste, se dirigiu a Karna coroado com sucesso como seu filho. E o cocheiro abraçou Karna e por afeição molhou sua cabeça com lágrimas, aquela cabeça ainda molhada com a água borrifada sobre ela por causa da coroação como rei de Anga. Vendo Aurigeya, o Pandava Bhimazena tomou Karna como o filho de um cocheiro, e disse com escárnio: "Ó filho de um cocheiro, tu não mereces a morte em luta nas mãos de Partha. Como condiz com a tua raça, toma sem demora o chicote. E, o pior dos mortais, certamente tu não és digno de governar o reino de Anga, assim como um cachorro não merece a manteiga colocada perante o fogo sacrificial." Karna, assim abordado, com os lábios tremendo levemente deu um suspiro profundo, e olhou para o Deus do dia nos céus. E assim como um elefante louco se ergue de um grupo de lotos, o poderoso Duryodhana se levantou em fúria dentre seus irmãos, e se dirigiu àquele feitor de atos terríveis, Bhimazena, lá presente: "Ó Vrikudara, não cabe a te falar essas palavras. O poder é a principal virtude de um kshatriya, e mesmo um kshatriya de nascimento inferior merece que lutem com ele. A linhagem de heróis, como as fontes de um nobre rio, é sempre desconhecida. O fogo que cobre todo o mundo se ergue das águas. O raio que matou os Danavas foi feito de um osso de um mortal chamado Dadishi. O deus ilustre Gua, que associa em sua composição as porções de todas as outras divindades, é de uma linhagem desconhecida. Alguns o chamam de filho de Agni, alguns, de Kritika, alguns, de Rudra, e alguns de Ganga. É sabido por nós que pessoas nascidas na ordem Kshatriya se tornaram Brahmanes. Visvamitra e outros, nascidos Kshatriyas, têm alcançado o eterno Brahma. O principal de todos os manejadores de armas, o preceptor Drona, nasceu em um vaso de água, e Kripa da linhagem de Gotama surgiu de uma moita de urzes. Seus próprios nascimentos, o príncipes Pandavas, são conhecidos por mim. Pode uma corça dar à luz um tigre, como Karna, do esplendor do sol, e dotado de todas as marcas propícias, e nascido também como uma armadura natural e brincos? Este príncipe entre homens merece a soberania do mundo, não só de Anga, por causa do poder de seu braço e do meu juramento de obedecê-lo em tudo. Se há alguém aqui para quem tudo que eu fiz para Karna é intolerável, que ele então o suba em sua carruagem e curve seu arco com a ajuda de seus pés. Vaisampayana continuou. Então ergueu-se um murmúrio confuso entre os espectadores, aprovando o discurso de Duryodhana. O sol, no entanto, se pôs, mas o príncipe Duryodhana, pegando a mão de Karna, o levou para fora da arena iluminada com inúmeras lâmpadas. E, ó rei, os Pandavas também, acompanhados por Drona e Kripa e Bhishma, voltaram para suas residências. E as pessoas, também, foram embora, alguns citando Arjuna, alguns Karna, e alguns Duryodhana, como o vencedor do dia. E Kunti, reconhecendo seu filho em Karna pelas várias marcas auspiciosas no corpo dele e vendo-o instalado na soberania de Anga, estava, por afeto materno, muito satisfeita. E Duryodhana, o monarca, tendo obtido Karna, desse modo, baniu seus medos que provinham da competência de Arjuna com armas. E o heróico Karna, talentoso com armas, começou a agradecer Duryodhana com belas palavras, enquanto Yudhishthira estava impressionado com a crença de que não havia guerreiro sobre a terra como Karna.